CPMF ele não incidia sobre a intermediação financeira. Incidia? Ele incide sobre a transação. Não, nós criamos uma conta de investimento, lembra? Foi criada uma conta de investimento onde... Não, mas isso é para quem vai investir. Isso é para quem vai investir. Né? Isso é para quem vai investir, certo? Porque isso foi uma forma de eliminar uma das grandes distorções do CPMF, que é punir quem poupa, não é? Punir quem investe. Mas você continuou pagando CPMF do mesmo jeito, quando paga matéria-prima, pessoal, faz uma ordem de pagamento, viaja, paga um plano de saúde, não é? Vai para o cinema. Quando você saca o dinheiro do banco, você paga. Paga. Sim. Quando um débito... No caso nosso é só subdébito. Pois é, passou pela sua conta, você paga. Claro, então, eu acho que você pode dizer o seguinte, olha, do ponto de vista da eficiência da economia, uma CPMF é menos ruim do que a tributação da folha. Aí eu concordo. Certo? Só que você não tem como fazer uma isenção só para o segmento. Isso teria que ser para todos. Né? Nós temos agora o Samuel Pessoa, que é um grande economista brasileiro, defendendo só para a indústria. Não funciona. Não vai funcionar. Não funciona. Mas, por outro lado, a experiência mostra que, embora seja natural, razoável, compreensível, que esse tipo de ação seja desenvolvido, né? Apenas nós estamos combatendo os efeitos. Então, na origem está um sistema tributário caótico, disfuncional, que resulta da irresponsabilidade com que os constituintes ampliaram despesas de aposentadorias, pensões e de servidores públicos. E que isso foi continuado particularmente no governo Lula. O governo Lula aumentou o gasto previdenciário em mais de 1% do PIB. Isso vai ter que ser arrecadado lá na frente. Né? Eu sei que é difícil, porque os líderes do setor privado como vocês não têm a missão de resolver os problemas do país. Né? Mas a gente quer colaborar. Pelo menos nós queremos colaborar. Pelo menos você tem que olhar como líder de classe, você tem que olhar pelo seu setor. Então, Luigi, eu entendo, né, que você busque isso. Agora, ao você buscar isso, a indústria buscar, todos estão atuando nos efeitos. Né? Eu acho que a gente precisa mobilizar o país para a percepção de que o sistema tributário brasileiro é insustentável. Ele é inviável. Ele é incompatível com o estado de desenvolvimento do país. Ele é uma ameaça para o desenvolvimento futuro do país. E não tem saída a não ser enfrentar para valer a questão do gasto. Então, a questão do gasto previdenciário, é preciso deter esse processo suicida que nós estamos assistindo, de ajustar 2 de cada 3 aposentadorias por um nível acima da inflação. Bom, mas aí é um problema de gasto que você tem que enfrentar. Hoje o governo deveria enfrentar tem que enfrentar. Um monte de ferro. Tem que enfrentar. Então, é por isso que eu às vezes, talvez exagerando, eu acho que nós vamos para o caos. O caos tributário que hoje está no ICMS, e ele está se agravando, né? Porque mesmo estados como São Paulo, que sempre zelaram por princípios, né, de tributação de finanças contra a guerra fiscal, contra a gandaia que todo mundo estava... Quer dizer que você concorda com essa substituição tributária? Eu sou radicalmente contra a substituição tributária. Né? Eu te digo isso porque Essa qual? A que foi feita aqui em São Paulo? Luigi, fui do grupo de técnicos do governo que estudou a substituição tributária entre 78 e 79. E nós propusemos isso. A substituição tributária, ela tinha um foco muito limitado, que era em produtos homogêneos e de distribuição ampla no país. Não é? E o caso clássico que sempre veio à tona e acabou acontecendo é do cigarro. E da bebida também. E da bebida, mas o cigarro é mais representativo ainda. O cigarro tinha 2 características que justificavam a substituição tributária. A primeira, ele era vendido em milhares de pontos país afora. E segundo, o governo controlava o preço. Então o governo sabia qual era o valor agregado. A margem já definida. A margem já definida, ele que definia a margem. Então, a substituição tributária era para isso, e depois para a bebida. Hoje tem substituição tributária para arroz. Tem substituição tributária para celular,
Né? Para sorvete. Para sorvete eu não sabia. Para sorvete também. E mais, o Estado de São Paulo, com todo respeito pelo secretário de Fazenda de São Paulo, pelo governador de São Paulo, o Estado de São Paulo entrou na gandaia desse processo. O Estado de São Paulo está contribuindo para destruir o ICMS, porque o seu objetivo é arrecadar. E o Super Simples também, né? Ele está destruindo tudo, porque ele destrói a exportação, ele destrói o Super Simples, ele destrói a microempresa, não é? E eu tenho conversado com alguns secretários, e ele me disse francamente, mas nós temos que arrecadar. E o governador... Mas a função não foi melhorar a economia, foi simplesmente arrecadar. Arrecadar. Mas veja, o incentivo é perverso, é para destruir. Desculpa o exagero. Por quê? O governador do Estado, ele não tem nenhum incentivo a lutar pela racionalidade da tributação do consumo, via ICMS. Porque para isso acontecer, todos têm que concordar. Por que ele vai sozinho consertar o mundo? Em segundo lugar, ele precisa gastar. E a substituição tributária tem uma vantagem inequívoca. A substituição tributária reduz dramaticamente o potencial de sonegação e informalidade, né? A evasão legítima ou ilegítima do produto. Mas também diminui a competitividade. Evidente, mas na conta do governador, do secretário de Fazenda, se ele é um bom economista, ele até se influencia por isso. Se ele não tem essa preocupação de olhar as questões de alocação de recursos, para ele ficará bem perante o governador se ele arrecadar. E a maneira de arrecadar o ICMS, de maneira efetiva, com baixo potencial de sonegação, é fazer a substituição tributária, cobrar tudo na fonte. E depois justificar que eu calculo o valor agregado, porque a FIP aqui calcula. Ora, qualquer um sabe que não é assim. Mas é na média que ela calcula. É na média, porque você depende da função de produção, da cadeia de distribuição, né? Então, mesmo quem tiver mais competitividade vai sair perdendo. Ou olha, pelo menos ganha, né? Ganhando. Outro dia eu encontrei com um dirigente de uma grande rede de supermercado no Brasil. Eles me disseram que tem 80 mil produtos nas prateleiras com alguma forma de substituição tributária. É o caos. E mais, agora você já tem empresa de varejo acumulando crédito de ICMS. Nós estamos chegando ao caos completo. Ministro, espera um pouquinho. Tem uma coisa aqui que eu gostaria de saber. Nós começamos o programa, eu falando que nós estávamos num governo novo, que ia aparecer um novo governo, um novo ano, nova esperança. E perguntei sobre uma reforma tributária para que a gente possa melhorar. E o senhor nos colocou que não existe a menor possibilidade de ter uma diminuição na carga tributária, de ter uma racionalidade na tributação e que isso não deveria acontecer. E agora o senhor está evoluindo para dizer que não só não vai melhorar, como nós estamos indo para uma bagunça tributária em relação ao ICMS. Infelizmente, sim, né? Eu vou usar uma palavra que se utilizou muito quando a Constituição foi aprovada, que era o manicômio tributário. O Brasil já tem um manicômio tributário. É impossível a uma empresa organizada no Brasil que comercialize seus produtos e serviços no país inteiro acompanhar as mudanças que ocorrem tributárias nas normas de 27 estados diferentes. Cada um tem o regime que quer. Isso não existe. E foi um erro brutal da Constituição de 88, contra o qual eu lutei. Eu era ministro da Fazenda na época, tentei alertar os parlamentares, mas foi um fracasso, porque prevalecia naquela época, fracasso nosso, nós não tivemos argumento, que prevalecia naquela época a ideia, até certo ponto justificável, compreensível, da autonomia. Então, os militares é que centralizavam tudo e controlavam tudo, os estados agora precisam ser autônomos. Escuta, em lugar nenhum do mundo, numa federação que tem um IVA, os estados são autônomos. Em lugar nenhum, porque você não tem como ter um sistema de tributação sobre valor agregado que a regra não seja harmônicas. Você tem hoje na Europa 27 países. Nenhum desses países que ingressam na União Europeia tem liberdade de mudar o seu IVA. Ele tem que obedecer umas regras mínimas de harmonia. O Brasil é a desarmonia total. Sem falar das prefeituras também, né? As prefeituras aí, que é o ISS, que é o pior, né? Porque o ISS é um imposto em cascata com 5% de alíquota.
Isso é uma maluquice, não é? Então, na verdade, nós vivemos na Constituição de 88 uma festa cívica. Não foi só nisso, né? Agora vamos dar dinheiro para aposentado, para servidor público, para Estado, para município. Ninguém fez conta. Ninguém fez conta, né? E agora nós estamos começando a pagar o preço disso aí. Portanto, eu acho que o Brasil tem saída do seu sistema tributário, porque você tem dois grandes problemas para ser resolvido o sistema tributário. O primeiro é do seu tamanho. Então, reduzir impostos é algo quase impossível diante do nível de despesa obrigatória que a gente tem. O Brasil gasta obrigatoriamente mais de 92% do seu total. A margem para diminuição é muito pequena. Total da arrecadação, 92% é obrigatório. Não, é mais do que isso, é da despesa. A despesa que é 40% do PIB, 92%, 93% é obrigatório. Então, a margem para corte é mínima. Não é? E no governo Lula isso piorou, porque ele deu aumentos brutais do salário mínimo que pioraram mais a situação. Então, esse é um problema. O outro é da qualidade. Ou seja, a gente tem uma carga excessiva e de má qualidade. Não é? Então, qualquer reforma no Brasil, ela tem que caminhar, se concentrar. Qual é a melhor maneira de arrecadar 36% do PIB de maneira minimamente racional? Então, tem uma solução que eu acho, a essa altura, hoje no Brasil, é quase utópica, que é adotar a tributação do consumo por um método do valor agregado universal, um sistema universal. Existem 130 países que adotam o método do valor agregado, que é o nosso IPI, que é o nosso ICMS. Né? Eu acho que os telespectadores sabem qual é o valor agregado. O IVA, quer dizer. O IVA, né? Então, só tem no mundo um país chamado Brasil que tem o mais importante tributo distribuído de maneira caótica, absolutamente autônomo, em 27 unidades da federação. Isso não existe. E o ICMS é o maior imposto do país. Quer dizer, a sua posição hoje, se eu tivesse de dar um conselho ao presidente da República, seria instituir o IVA? Sim. Instituir o IVA, porque, escuta, porque nós somos uma federação. A Alemanha é uma federação. A Áustria é uma federação. E tirar a autonomia dos estados. Tirar a autonomia para mudar a regra. Ninguém tem isso. Certo? Nenhum estado na Alemanha pode mudar a regra do IVA. Não é? E tem um argumento, Luiz, que os estados usaram muito, que ele está perdendo a razão de ser. Como é que eu vou entregar para o governo federal a arrecadação de um tributo que me gera 90% da receita? Quer dizer, sempre teve, isso nunca teve correspondência na realidade, mas é o seu fantasma, na qual todo mundo acredita, por conveniência, porque é a maneira de eu controlar o tributo. Porque se eu sou governador e controlo o tributo, eu posso dizer assim, quem importar por aqui não tem, eu vou na guerra fiscal, eu bagunço. Faço isenção. Eu transfiro o problema para os outros, né? Eu faço isenção, eu mando no meu tributo, ainda que ele arrebente a economia. Né? Isso hoje não tem mais nenhum sentido, porque com a nota fiscal eletrônica, que é uma das grandes conquistas, né? Em termos de eficiência de arrecadação, a nossa fiscal eletrônica, e com o sistema financeiro sofisticado que a gente tem, o contribuinte, na hora que ele recolher o IVA, aquilo o próprio sistema bancário já faz a distribuição de acordo com um conjunto de regras. Agora, não é simples. Você teria que dizer assim, escuta, vai ter um IVA, o Estado do Espírito Santo, e agora? Como é que eu faço com o Porto de Vitória? Né? Que eu criei aqui uma coisa artificial, mas funciona, porque eu isento, né? Eu concorro deslealmente com São Paulo. São Paulo vai contra mim na justiça. Você está tendo uma coisa maluca no Brasil, que é os estados entrando contra os estados no judiciário contra regras tributárias. Né? Então, como é que faz isso? Para isso, o Brasil precisava, primeiro, um nível de informação sobre o caos em que a gente está envolvido no ICMS, da bagunça, usar a palavra muito apropriada do Roberto, e ter liderança política. Infelizmente, a gente ainda não tem nenhuma coisa nem outra. E, portanto, eu acho que nós vamos ter uma solução, mas, a meu ver, vai piorar muito antes de melhorar. Luigi, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado você, telespectador. E nós estaremos de volta na próxima semana, neste mesmo horário. Combate a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.